Shalom, 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 Adonai. Novamente aqui, continuando a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versos 15. O Senhor, ele fala para Satanás, ali ainda no Jardim do Éden, para aquela serpente maldita, Satanás, o Serafe, o Nahash, o sedutor, o enganador. Ele diz aqui no versos 15: porém, inimizade entre ti e a mulher. Eita, briga terrível entre o masculino e o feminino, hein? Entre essa inimizade entre a tua descendência, os teus filhos e o seu descendente, o descendente da mulher. Duas descendências aqui, dois filhos, duas famílias. Tua descendência, os teus filhos, a tua semente, e o seu descendente, o da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, do descendente da mulher, este ferirá a cabeça, pisará na cabeça e vai matar a serpente, como mata uma serpente, pela cabeça, esmagalhando a sua cabeça, pisando a sua cabeça. E o descendente dele, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai feri-lo, vai machucá-lo. Então, a gente vê também aqui em Hebreus, vai falar para nós. Hebreus, capítulo 2, versos 14. Visto que os filhos de quem? Os filhos de Deus. Os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Eles nascem, é uma participação que os filhos de Deus têm ao nascerem aqui de carne e sangue, né? Passando pelo a barriguinha da mamãe, pelo ventre da mamãe. Destes também ele quem? Jesus. Ele igualmente participou. Jesus também participou de carne e sangue, assim como todos nós participamos. Para que por sua morte, morte de quem? Morte de Jesus, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, ou aquele que tem o império da morte, em outras traduções, o império da morte. A saber quem? Diabo. Porque foi entregue o poder da morte para o diabo. Quando houve esse pecado de não acreditar na verdade do Senhor, mas acreditar na mentira do diabo. Então ele se tornou o Deus da morte, o Deus que domina o império da morte. Então Jesus nasceu de mulher, ainda tem uns versículos da Bíblia que ainda fala que Jesus nasceu de mulher, veio a este mundo, e o descendente da serpente, aqui em Gênesis, e o teu descendente, a tua descendência, nasce também de carne e sangue. Voltando para o ninhozinho da pombinha, aquela pombinha ali, talvez ela tenha sorte, né? Ou se ela foi cuidadosa, ela não deixou que um pássaro oportunista que nós temos aqui, que é o chupim é um pássaro preto, ele é um pássaro super mega oportunista. Ele é um pássaro que quando a fêmea ela vai botar os seus ovos ali dentro do ninhozinho, a fêmea do chupim, ela aproveita uma brechinha que da fêmea, quando a fêmea está ajeitando o ninhozinho, está botando o ninhozinho, ela aproveita uma brechinha quando a fêmea sai rapidinho do ninho e ela vai lá e bota os seus ovos. Então, o pássaro chupim, o cuco, também tem esse mesmo processo de parasitismo de ninho. Por quê? O pássaro chupim, aqui tem bastante desses pássaros, pássaro preto, aqui na minha cidade, aqui no meu estado do Paraná. E na minha cidadezinha aqui também. O chupim, ele não faz o seu próprio ninho, ele não bota os seus ovos no seu ninho e eles também não chocam. Eles são pais que não cuidam dos seus filhos. Eles não chocam, a fêmea não choca os seus ovos
Logo em seguida, a fêmea também não cuida e nem o macho não cuidam dos seus filhos. Então eles depositam os ovos dele importunamente dentro de outros ninhos para que um outro pássaro, né, faça o trabalho que eles não fazem, que é chocar e depois cuidar dos pintainhos quando eles nascem. Quando nascem os filhotinhos, os pintinhos, quando eles nascem, o casal, né, tanto a fêmea como o macho, depois eles começam alimentando os filhos, cuidando dos filhos, protegendo os filhos, até que eles se tornem grandes o suficiente para cuidar da sua própria vida. Mas o pássaro chupim, eles não fazem isso, eles não cuidam dos seus filhos. Nesse ninhozinho aqui, eu não sei se aconteceu esse infortúnio, né, de por acaso ter vindo algum pássaro chupim, né? Às vezes algum pássaro tem em algum lugar, ele fica, sabe, assim de longe, olhando o ninhozinho da fêmea, até aguardando um momento oportuno para ele ir lá, a fêmea, né? A fêmea do chupim, para ela ir lá e botar o seu ovo. E aí ela deixa o óvulo dela lá e a fêmea vai chocar aquele óvulo que não é dela. Ela nem percebe a diferença. Muitos dos passarinhos, alguns, né? O tico-tico mesmo, ele é um dos passarinhos que não percebe a diferença do seu ovo para o ovo de uma fêmea chupim. Um ovo que já está fecundado, né? A fêmea e o macho fecundaram aquele ovo. A fêmea do chupim vai lá e deposita no ninho e deixa lá. E aí a outra fêmeazinha cuida desse ovinho. As pombas, elas são pássaros muito sensíveis. São passarinhos limpinhos, sabe? São passarinhos assim melindrosos, né? E os pombos, eles são até bobinhos. São bobinhos até demais, né? Principalmente os pombos de cidade. Os pombos de cidade, eles são muito bobinhos. E eles sofrem muito vivendo na cidade, né? Mas eles se adaptaram com a convivência com a cidade. Mas essas pombinhas aqui, ela não é de cidade não. Essa pombinha aqui, ela vive livre aqui na natureza. Na minha cidade tem muita árvore. Então essa pombinha aí, ela vive solta, ela vive livre aqui na natureza, né? E eu consegui captar essa que fez o seu ninhozinho aqui no meu jardim, na minha árvore de pêssego, meu pé de pêssego, né? Aí ela fez o ninho dela ali. E eu tô aproveitando para filmar, para desenrolar esse entendimento maravilhoso. Porque eu já peguei ninhozinhos, inclusive do passarinho tico-tico, da fêmea tico-tico que estava cuidando de um filhote de chupim. Olha só que interessante, né? Então o filhote de chupim já estava grandinho, era aquele pássaro preto, né? A fêmea do tico-tico, ela não é preta, né? Ela era bem menorzinha do que o tamanho do filhote. E a fêmea estava dando comidinha para o filhote, né? E quando eu conseguir agora encontrar novamente um ninhozinho assim, eu vou filmar de novo e mostrar como é interessante. Então, a pombinha, ela normalmente, ela percebe a diferença dos ovos que estão no seu ninho. Se for um ovo diferente do ovinho dela, ela abandona um ninho ou ela joga para fora o ovo que não é dela. Então, o pássaro chupim, como ele não é bobo nem nada, ele sabe quem são os pássaros que são mais bobinhos, para ele poder fazer esse parasitismo de ninho, né, que é chocar os seus ovos em outros ninhos para que os outros pássaros cuidem dos seus filhotinhos. E a pombinha, ela não é bobinha nesse sentido, não. Então, ela vigia muito bem o seu ninho e ela não aceita chocar ovos diferentes do seu ovo, né? Isso é uma grande vitória para você, tá, pombinha? Meus parabéns. Significa que você tem o discernimento do Senhor para não deixar que oportunistas deixem no seu ninho sementes de outros, tá? Semente de outros. Mas tá me parecendo, né, que a dona Eva não teve esse cuidado, não. Ela não teve esse cuidado de trazer no ninhozinho dela, né, no útero dela,
uma outra semente que não era a semente do seu marido, Adão, né? Ela trouxe uma outra semente. Infortunadamente, tristemente, essa semente veio a ser a semente de Satanás. E aí é onde nasceu, né, os descendentes, a semente de Satanás. E até hoje nós temos essa batalha, essa guerra de duas sementes, de duas famílias, dois descendentes. Os descendentes que são da mulher, a humanidade, e dessa semente vai sair um povo que aceita Jesus como seu Salvador, e o outro povo que não aceita Jesus como seu Salvador vai acabar se aliançando, formando uma aliança com a segunda descendência, que é a descendência da serpente, que é uma raça maligna, que é uma raça do mal, que é o que em outras parábolas de Jesus são os bodes, é o joio. Enquanto tem o trigo, que foi plantado, porque na semente do joio e do trigo também vai revelar esse mesmo segredinho da semente da serpente. E no ninho dos pássaros, eles também trazem essa história. Eles também trazem essa revelação divina do que aconteceu no Jardim do Éden, do que aconteceu na usurpação ali, dos descendentes da mulher que vieram, o descendente da mulher e o descendente da serpente. Os pássaros também trazem essa informação preciosíssima para nós. Amém?